A passagem de hoje é Marcos 6, versículos 14 a 29. Vamos ler juntos. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi, e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. Amém. Vamos compartilhar a palavra de Deus juntos, sob o título A Morte de João Batista. A passagem de hoje, depois de muito tempo, muda o foco do palco para outro lugar. A luz que até agora iluminava e seguia Jesus é momentaneamente transferida para Herodes, e a história de hoje é um relato de Herodes relembrando um ato maligno que ele havia cometido no passado. No versículo 14 de hoje, vemos que Herodes ouviu os rumores sobre Jesus. Este Herodes não é o Herodes, o Grande, que reconstruiu o templo, mas seu filho, cujo nome oficial é Herodes Antipas. Ele era o governante da região da Galileia e da Pérea, conhecido como tetrarca, que governava essa região dividida. Em outras palavras, ele era um rei vassalo. Na verdade, um rei vassalo não é um rei, mas pode ser visto como uma figura que detinha apenas um pouco de poder. Este Herodes Antipas, ao ouvir os rumores sobre Jesus, tem uma reação estranha. Ele pensa que João Batista ressuscitou dos mortos. Havia uma razão para ele pensar assim. Era por causa de um passado sombrio que o envolvia com João Batista. No versículo 16, Herodes Antipas confessa: este é João que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. A pessoa que matou João Batista foi o próprio Herodes. Embora Herodes fosse o político que matou João Batista, ele sofreu um intenso conflito interno antes de matá-lo, e parece que sua mente não ficou em paz mesmo depois de matá-lo. Algo incômodo deve ter permanecido dentro dele. Em meio a isso, ao ouvir sobre uma pessoa semelhante a um profeta, Jesus, ele não pôde deixar de confundir João Batista com Jesus. Acho que ele deve ter pensado em algo como uma maldição dos mortos, algo que pessoas sem fé costumam mencionar. O conflito entre Herodes e João Batista surgiu por causa de um escândalo. Herodes se casou com Herodias, a esposa de seu irmão. João o criticou por isso, dizendo: não é certo, está contra a lei. E Herodes, não querendo ouvir essa crítica, prendeu João na prisão. No entanto, se você ler a passagem de hoje com atenção, a posição de Herodes é um tanto peculiar.
Parece que ele não gosta de João, mas ao mesmo tempo, o teme. Parece que ele quer matar João, mas ao mesmo tempo está muito consciente dele. Através da passagem de hoje, podemos ver que a pessoa que odiava e perseguia João Batista não era realmente Herodes, mas sua esposa, Herodias. O versículo 17 diz o seguinte. Vamos ler juntos o versículo 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Amém. Aqui, a razão pela qual João Batista foi preso é explicada assim. Por causa de Herodias, mandara prender a João. A Bíblia diz que João Batista foi preso por causa de Herodias, a protagonista do escândalo, e agora sua esposa. Herodes não prendeu João porque estava com raiva. Ele o prendeu por causa de Herodias, para agradá-la. Na história que se segue, a posição indecisa de Herodes se torna ainda mais proeminente. Herodias não estava satisfeita apenas com João na prisão. Ela queria vê-lo morto. Quem a impede? Herodes. Vamos ler juntos o versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Amém. Este versículo 20 mostra bem o quanto Herodes era vacilante. Duas mentes coexistiam em Herodes. Ele deve ter odiado João por apontar seu escândalo, por tocar em uma ferida dolorosa, mas o medo dele e o desejo de protegê-lo também coexistiam. A segunda metade do versículo 20 registra o seguinte sobre Herodes. Quando ouvia as palavras de João Batista, ficava muito perturbado, mas ainda assim as ouvia de bom grado. Eram palavras desagradáveis, mas ele as ouvia com temor. Essas palavras o perturbavam, mas ainda assim ele as ouvia de bom grado. Ouvir de bom grado significa ouvir voluntariamente, com atenção. Na verdade, essa é uma atitude muito boa. Saber ouvir palavras desagradáveis é um sinal de maturidade de caráter. Manter por perto pessoas que fazem críticas construtivas é de grande benefício. A esse respeito, conhecemos bem a anedota de Lincoln. Lincoln manteve ao seu lado um secretário chamado Edwin Stanton. Stanton tinha uma personalidade rude e direta. Mesmo antes de Lincoln se tornar presidente, sempre que se encontravam em julgamentos, ele atacava Lincoln com insultos pessoais, como um homem parecido com um macaco, ou parece alguém que nunca estudou direito. No entanto, Lincoln o nomeou para o cargo de secretário. Mesmo depois de se tornar secretário, Stanton não dizia coisas boas. Disse que ele sempre expressava opiniões contrárias na frente do presidente. Mesmo assim, Lincoln não o demitiu. Certa vez, Lincoln avaliou Stanton da seguinte forma: ele não me diz coisas agradáveis de ouvir. É por isso que o mantenho ao meu lado. Pessoas que sempre dizem coisas boas, especialmente aquelas que falam palavras de adulação em torno de pessoas no poder, podem parecer boas, mas não são. Quando me tornei o pastor titular desta igreja, pedi ao pastor administrativo da época: pastor, você precisa ser o meu opositor. Eu disse: sempre que eu disser algo, você precisa encontrar as falhas em minhas palavras. Você precisa encontrar os defeitos. Eu disse isso porque estava convencido de que assim poderíamos liderar a igreja melhor. É preciso ter ao lado alguém que diga palavras desagradáveis, mas corretas, para obter ajuda verdadeira. Ao ler a Bíblia ou ouvir um sermão, é necessário e bom ser consolado por palavras agradáveis. No entanto, também é muito importante examinar a si mesmo ouvindo palavras desagradáveis, refletir-se diante da palavra e descobrir e se arrepender de suas fraquezas e deficiências diante de Deus, mesmo que seja doloroso. Em nome do Senhor, abençoo vocês para que se tornem crentes maduros, que sabem dar mais atenção às palavras que são difíceis de ouvir. Infelizmente, Herodes não fez a escolha certa nesta encruzilhada.
Ele hesitou indecisamente entre Herodias e João. Enquanto isso, uma boa oportunidade surgiu para Herodias. Ela conseguiu eliminar João usando sua própria filha. João Batista foi decapitado cruelmente. Aqui, precisamos examinar mais de perto a relação entre Herodes e João Batista. Se pensarmos no que Herodes sonhava, mesmo sendo tão indeciso, podemos inferir a razão pela qual ele manteve uma relação de amor e ódio com João Batista, uma relação onde havia tanto amor quanto ódio. Herodes queria se tornar um rei maior. Como eu disse, um tetrarca não era realmente um rei. Isso sempre foi um complexo para ele. Assim, Herodes Antipas desejava se livrar do título de tetrarca e se tornar um rei legítimo como Herodes, o Grande, e ele nutria esse desejo. Na verdade, a razão pela qual ele se casou com Herodias, a esposa de seu irmão, e a razão pela qual viveu sob a influência de Herodias, estavam todas relacionadas a essa ambição política, porque Herodias era neta de Herodes, o Grande, e, por uma linhagem, ela era uma mulher com sangue saduceu. Há mais uma coisa a acrescentar aqui, que é o templo. Seu pai, Herodes, o Grande, reconstruiu o templo de Jerusalém, ou, em termos de hoje, o remodelou. Ele não o construiu completamente de novo, mas o expandiu e renovou. Na história de Israel, que tipo de pessoa construiu o templo? Salomão, Davi, pessoas da linhagem real legítima. Então, Herodes provavelmente sabia disso, e tinha isso em mente. Assim, ele deve ter tido a ambição de se tornar um rei legítimo da linhagem real, de se tornar alguém como Salomão. No entanto, João Batista jogou um balde de água fria nessa ambição. O rei de Israel é uma pessoa ungida. O que é uma pessoa ungida em hebraico? Messias. Quem é João Batista? Ele é uma pessoa que nasceu para apontar o Messias. Os dois homens se entrelaçam assim. O conflito na passagem de hoje é um conflito que surgiu entre um homem que tentou se tornar o ungido, o Messias, e um homem que nasceu para apontar o Messias. João Batista, com tal chamado, o chamado de apontar o Messias, não deixaria Herodes Antipas em paz. Ele o teria criticado. Como pode um ungido se casar com a esposa de seu irmão? Como pode o rei ungido, o Messias, transgredir a lei? A razão pela qual Herodes Antipas não conseguia decidir o que fazer está aqui. Ele tinha a ambição de se tornar um rei legítimo ungido, um rei de verdade como Herodes. Mas a ação que ele tomou para realizar essa ambição, um casamento por conveniência política, na verdade se tornou um obstáculo, um impedimento para realizar sua ambição. A ambição política equivocada não o levou ao poder de governar a nação, mas o transformou em uma pessoa que vivia para agradar sua esposa e um profeta. Amados, hoje examinamos a história de um homem que arruinou sua vida inteira, cego pela ganância e pela ambição. A Bíblia diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O fim deste homem hoje é o pecado do assassinato. Por favor, vivam este dia discernindo bem se o que vocês fazem é por ganância humana. Para isso, por favor, ouçam as boas críticas amargas e as boas palavras desagradáveis das boas pessoas ao seu redor. Mesmo que sejam palavras difíceis de ouvir, se forem palavras que o beneficiam, se forem palavras que vêm do coração, por favor, tenham uma mente aberta para ouvi-las. Mas, amados, o mais importante de tudo é a palavra de Deus. Que este seja um dia em que vocês ouçam e se concentrem na palavra de Deus. Se a palavra de Deus já diz que algo está errado, e se ouvimos sermões muitas vezes que dizem, isso é ganância, se você viver de acordo com essa ganância, você pecará. Então devemos saber como abrir mão e desistir. Nesta manhã, por favor, reflitam se há alguma ganância que os domina, ou alguma ambição que cativa sua alma. E o que são essas coisas? E por favor, preencham esse lugar com a santa palavra de Deus. É preciso encher com a palavra para que a ganância seja expulsa.
A ganância não é expulsa apenas tentando forçá-la para fora. É preciso preencher e empurrar com a palavra para que a ganância seja empurrada para o lado e saia do seu coração. Hoje, como Herodes, que não conseguia decidir, que as ganâncias e ambições que abalam seu coração e o tornam instável, o desejo de se tornar seu próprio rei, os desejos que Deus não quer, que vocês abandonem tudo isso e ouçam a palavra do Senhor. Que seja um dia em que a palavra de Deus se torne seu rei e os governe completamente. Em nome do Senhor, abençoo vocês para que construam um dia assim.